Aparentemente aconteceu de novo com o governo Bolsonaro. Outro ministro está com suspeitas de corrupção. Nós já tivemos o Onyx Lorenzoni da Casa Civil, que ele mesmo admitiu que ter recebido Caixa 2. Paulo Guedes da Economia, com problemas envolvendo fundos de pensão. Damares Alves, da pasta dos Direitos Humanos, Mulher e da Família, tem a sua ONG investigada e acusada pelo Ministério Público de traficar e sequestrar crianças indígenas. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, também ali com ligações, com relações com a JBS. Henrique Mandetta, da Saúde, problemas com licitações fraudulentas. Nós já tivemos um ministro condenado, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foi condenado por improbidade administrativa quando ele fazia parte da secretaria, quando ele foi secretário do Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. E agora, mais recentemente, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi acusado, na verdade não foi acusado, mas tem uma reportagem da Folha de São Paulo que mostra, que levanta a suspeita de que o ministro do Turismo ele patrocinou um esquema de candidaturas laranjas no estado de Minas Gerais. Você não sabe, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele foi eleito deputado federal pelo PSL, pelo estado de Minas Gerais. Ele foi o candidato que recebeu a votação mais expressiva dentre todos os candidatos para deputado federal pelo estado de Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Nós temos o chamado fundo partidário, que tem uma verba mínima destinada para candidatura de mulheres. Então, pela segunda reportagem da Folha, quando ele era candidato, o ministro Marcelo, ele patrocinou 4 candidaturas laranjas de mulheres. Então, essas mulheres, as candidatas, recebiam do fundo partidário, elas receberam um valor de R$279 mil. Entre os maiores valores de todos os candidatos, foi um dos maiores valores ali das candidaturas do PSL. E aí essas pessoas, essas candidatas, repassavam uma parte desse dinheiro para empresas ligadas ao gabinete do candidato, Marcelo Álvaro Antônio. E essa é uma prática, obviamente, de laranja, porque quando a Folha investigou a votação que essas pessoas receberam, que essas 4 candidatas receberam, foi uma votação pífia ali em torno de 2 mil votos. Pouco condizente com a verba que foi destinada para elas no valor de R$279 mil. Toda a reportagem está aqui na descrição. A Folha ainda tem um desenho esquematizado muito interessante que mostra todo o fluxo desse dinheiro. A Folha entrou em contato com o ministro do Turismo, mandou uma série de perguntas, ele respondeu algumas, mas de forma muito genérica. Ele usou aquela velha tática que vem sendo utilizada pelo governo Bolsonaro, de que há um complô da imprensa, principalmente da Folha de São Paulo, para derrubar o governo e que essas acusações são acusações muito frágeis, pautadas em provas bastante frágeis. E você sabe que esse é um recurso que vem sendo muito utilizado pelo governo Bolsonaro, dizer que a imprensa ela quer derrubar o governo, ela levanta essas ilações para acabar prejudicando, para acabar derrubando o governo. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, um vídeo que eu falo sobre por que os governantes eles atacam tanto a imprensa. Eu uso o exemplo do Lula, eu uso também o exemplo, falo do Bolsonaro. E é interessante porque Bolsonaro fala que a Folha de São Paulo ataca o governo, mas lá atrás Lula também falava que a Folha fazia uma campanha contrária, seu governo chamava a Folha de São Paulo de um jornal de direita, e agora Bolsonaro fala que a Folha é um jornal de esquerda. Mas eles fazem esses ataques à imprensa porque a imprensa é como se ela fosse um quarto poder. Tem o poder executivo, legislativo e judiciário. E a imprensa ela age como um poder paralelo a esses 3. E o mais importante, a imprensa ela tem o poder de fiscalizar, porque ela observa algo que ela julga como sendo irregular, ela investiga e depois acaba colocando nos jornais, como aconteceu recentemente com o ministro do Turismo. A Folha de São Paulo foi lá, averigou, achou que era algo contundente, algo mais concreto, e acabou divulgando isso nos jornais. E aí, mais uma vez, o governo utiliza essa mesma tática que já está perdendo força, de que a imprensa está querendo atacar o governo, está querendo destruir a imagem do governo. A imprensa entrou em contato com o general Milton Mourão e o Mourão disse que caso essas denúncias acabem tomando um corpo, isso é uma denúncia muito grave. E aí nós temos que esperar para saber se de fato a caneta BIC de Bolsonaro ela vai entrar em ação, porque Bolsonaro disse lá atrás, quando houve os primeiros problemas com o Onyx Lorenzoni, ele disse que se houvesse uma acusação mais concreta, ele iria pegar a caneta BIC e demitir sumariamente o ministro envolvido com corrupção. Mas nós vimos que essa caneta BIC ela é muito permissiva porque Ricardo Salles foi condenado e ele continua no governo.
Mas toda essa situação nos leva a crer que estamos na iminência de ter um ministro demitido. Porque nós temos muitos problemas no governo Bolsonaro. Esse é só o início do segundo mês de mandato. São problemas que começaram desde a época de transição e aí acaba minando todo o trabalho, dificultando toda a ação, todos os projetos que Bolsonaro pretende colocar em prática, porque são muitos problemas envolvendo corrupção, a própria corrupção do caso do COAF, agora o filho dele envolvido, o Flávio Bolsonaro, envolvido com milícias, o próprio Jair Bolsonaro lá atrás convidou milícias da Bahia para vir para o Rio de Janeiro. Aí nós temos o problema de Damares Alves, que é uma acusação muito séria de tráfico de crianças. Nós temos o Caixa 2 de Onyx Lorenzoni. Nós temos agora mais esse episódio do ministro do Turismo. E nós temos o ministro das Relações Internacionais, Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, passando por cima dos militares em algumas decisões com relação à Venezuela. Então nós temos uma situação que vai ficando insustentável manter o atual corpo dos ministérios. Porque o Bolsonaro ele foi eleito lá atrás, ele disse durante toda a campanha, ele levantou a bandeira de que ele seria um candidato contra a corrupção. E ele está sendo cobrado para ser um candidato contra a corrupção. Mas nós vemos muitos problemas envolvendo a justiça com alguns ministros e Bolsonaro vai ter que tomar alguma atitude e vai ter que tomar uma atitude muito em breve. Eu achava que o primeiro-ministro que iria acabar perdendo seu cargo era o Onyx Lorenzoni. Lá atrás, quando houve o caso do COAF, vou até deixar um vídeo aqui na descrição que eu comentei esse assunto, e eu achava que o primeiro-ministro que iria cair era o Onyx Lorenzoni, porque Bolsonaro tinha que dar uma resposta para a população de que o governo dele é um governo honesto. Mas o Onyx não caiu, o Onyx continuou, e talvez isso, se Bolsonaro tivesse demitido o Onyx lá atrás, todo esse caso do COAF não fosse não, impacto com certeza teria, mas seria um impacto um pouquinho menor do que está hoje em dia. Mas o Onyx Lorenzoni permaneceu no poder e a força dele até aumentou, porque ele foi um dos articuladores da campanha da candidatura de Davi Alcolumbre para ser o novo presidente do Senado. Eu fiz um vídeo com Alisson Andrade, num quadro novo chamado Banco do Carona, que nós comentamos a candidatura, a eleição do presidente do Senado, principalmente o papel de Renan Calheiros. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas o Onyx permanece e agora ele tem muita força, então acho difícil Bolsonaro acabar demitindo, retirando do seu cargo o Onyx Lorenzoni. Então eu vejo aí 3 candidatos que são os mais possíveis a serem demitidos como ministros. E o primeiro deles é, obviamente, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Nós também temos Damares Alves e também Ernesto Araújo por conta de toda essa situação envolvendo os militares. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre a aparente ruptura que há no governo de Bolsonaro. Por um lado, nós temos os militares, e por outro lado nós temos um bloco que nós podemos chamar de bloco ideológico, que é o bloco da Damares, que é o bloco do ministro da Educação, que é o bloco também do Ernesto Araújo e também dos filhos de Bolsonaro, que é aquele bloco que tem muita influência do Olavo de Carvalho. Então esse bloco mais técnico formado pelos militares, no qual o general Mourão faz parte, é bem possível que aos poucos esse bloco comece a expelir esse bloco ideológico e esses ministros comecem a cair. Então é muito possível que quando Bolsonaro voltar de se recuperar plenamente, voltar a exercer a sua função como presidente, nós tenhamos alguma sinalização de queda de algum ministro, porque a situação está ficando insustentável. Os militares começam a fazer pressão porque eles não querem ser afetados por essa imagem negativa do governo. O próprio Mourão teme essa imagem, o próprio Mourão diz que, vou colocar aqui na descrição a reportagem que ele fala sobre isso, que é uma oportunidade, ele dá a entender que esse governo é uma oportunidade para os militares reescreverem a história, pelo menos tentarem apagar a imagem ruim que ficou do período da ditadura. Só que com todos esses ministros tendo esse problema, esses devaneios ideológicos, outros passando por cima dos próprios militares, tomando decisões paralelas com relação ao governo da Venezuela, e outros ministros acusados com problemas de corrupção e agora com acusação em laranja, o próprio Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, com ligações com milícias, tudo isso acaba afetando esse núcleo, que é um núcleo muito importante, que é o núcleo dos militares. Então é muito possível que esse núcleo comece a expelir, a jogar para fora, a empurrar para fora do governo esse núcleo mais ideológico. Então é muito possível que nas próximas semanas, com a volta de Bolsonaro, a gente tenha o primeiro-ministro a ser demitido desse governo Bolsonaro. Nós temos 3 candidatos, o ministro do Turismo, Damares Alves e o ministro Ernesto Araújo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe o seu comentário. Quem você acha que vai ser o primeiro-ministro a ser demitido do governo Bolsonaro?
E por que você acha que esse vai ser o primeiro-ministro a ser mandado embora? Se você chegou, mais uma vez, considere se inscrever no canal, compartilhe com os amigos para que a gente possa criar aquela corrente contra esse pensamento superficial completamente desconectado da realidade brasileira. Deixe seu like, que é muito importante, se inscreva e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.